Pessoal, então boa noite. Na aula de hoje nós vamos começar o estudo da filosofia na Idade Moderna, tá bom? Então nós já vimos lá na Antiguidade Clássica, com os principais expoentes Aristóteles e Platão. Depois nós passamos para a Idade Média, né, que nós vimos os principais expoentes como Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. E agora, pessoal, nós vamos começar o estudo da filosofia na Idade Moderna, tá bom? Então eu vou pensar os principais teóricos dessa fase para que vocês compreendam o contexto do que estava acontecendo e como e por que eles se alçaram a grandes pensadores daquele período e porque, inclusive, alguns deles têm a certa influência sobre nós até hoje, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A filosofia na Idade Moderna. Primeiro, é difícil a gente fazer um panorama histórico de toda a filosofia aqui na Idade Moderna. Por quê? Porque a Idade Moderna ela passa por diversas características que são, inclusive, antagônicas. Vamos pensar que no primeiro momento a gente tem o Renascimento, né, a busca pela Antiguidade Clássica, né, o ressurgimento disso. Depois a gente tem uma fase do absolutismo, então o abandono daquela sociedade feudal e a centralização do poder na mão do monarca. E no final da Idade Moderna a gente tem um abandono de todas essas concepções em razão da ascensão da burguesia, que quer afastar esse Estado absoluto para entrar, então, com a instituição de um governo liberal. Tá bom? Então, aí com isso a gente tem a fase do Iluminismo. Então vocês percebam que tem três principais características, né, ou três principais movimentos, melhor dizendo, dentro aqui da Idade Moderna, e elas são diferentes, porque o absolutismo quer uma figura de um monarca forte, centralizando o poder, e o Iluminismo ele não quer mais esse monarca, ele rechaça esse poder advindo do monarca. Então são momentos totalmente antagônicos, um absolutista e outro anti-absolutista. Então é difícil a gente trazer características que sejam necessariamente iguais para todos esses movimentos. Vocês vão perceber então sempre aqui esse momento histórico cheio de fluxos em fluxos, tá bom? Sempre indo e voltando, pensando de uma forma, depois voltando para pensar uma outra diferente. Até o final, com o Iluminismo, né, que é a consolidação então do capitalismo e a ruptura do regime de produção antes existente para a instituição desse atual que a gente vive hoje, inclusive. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, eu falei para vocês que os três movimentos principais existentes aqui eram Renascimento, o Absolutismo e Iluminismo. Então eu vou explicar cada um deles para vocês que vocês consigam compreender isso que eu estou falando. E então, a partir da explicação, eu vou contextualizando um filósofo acerca desse tema, para ficar mais fácil a compreensão e vocês conseguirem entender onde ele está situado e por quê. Partindo disso, então, a gente vai começar aqui com o estudo do Renascimento, tudo bem? Qual era a principal força dentro do Renascimento? O Renascimento, pessoal, ele pregava, né, o deslocamento do eixo das questões para deixar de ter como fundamento Deus e passar a ter como fundamento o homem. Então aqui, pessoal, vem aquela ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, por exemplo. Tá? Ao afastamento daquela ideia de que o fundamento das coisas está em Deus para buscar o fundamento na própria essência humana. É o homem que é a essência das coisas. O homem está no centro das coisas, no centro das discussões. Nós somos o fundamento de tudo. Inclusive aqui é que começam a surgir os principais teóricos dizendo que não foi Deus que criou o homem, foi o homem que criou Deus. Então aqui vocês já percebam com isso uma certa modificação da forma de pensar que vigorava na Idade Média. Tá bom? Esse deslocamento do pensamento fundado em Deus, com toda a sua estrutura lastreada na divindade, né? Passando agora para ser centralizado no homem. Tá bom? Dentro aqui desse período, então, que a gente fala do Renascimento, fundamento na razão e tudo mais, surge um filósofo muito conhecido entre a gente, pelo menos a gente usa um adjetivo para se referir a ele, que é Nicolau Maquiavel. Né? A gente usa, tipo, fulano é maquiavélico, como se fosse um defeito, como se fosse uma característica pejorativa. E a gente vai entender que essa característica de chamar alguém de maquiavélico como algo ruim foi em razão da igreja, pelo fato de Maquiavel fazer duras críticas a ela. Então a igreja difunde esse adjetivo de maquiavélico como algo ruim para fazer frente a essa nova filosofia que estava surgindo, que estava se estruturando a partir de Maquiavel. Tá bom? Aí vamos conversar sobre Maquiavel então.
Maquiavel, pessoal, sobre a infância e a adolescência dele, assim, a gente não tem muita coisa. Supõe-se que ele tenha tido uma vida tranquila em razão da ausência de registros históricos da posição que a família dele ocupava. O que a gente sabe é que ele estudou, né, se formou, e ele foi chanceler da república que vigia, né, lá na Itália, e foi chanceler durante 14 anos, tá bom? Entretanto, ele perde o seu cargo com o retorno da família Médici, tá bom? Médici, mas a gente fala Medici, né? Com o retorno dos Medici ao poder. Os Medici, então, eles, encontrando uma república estabelecida, eles tomam o poder de volta, com o apoio inclusive do clero, pagando para isso mercenários para que fossem lá combater e tirar a família anterior do poder. Tá bom? Então aqui a realidade é que ele tinha um cargo de relevância, ele era chanceler, perde esse cargo em razão de um golpe político que aquele governo que estava vigendo, né, na época que ele era chanceler, sofreu. Com isso, ao retorno então aqui do absolutismo, né, pela família dos Medici, ou como a gente escreve, Médici, que reinstaura a monarquia aqui. Como ele era aliado ao governo anterior, ele foi durante muito tempo suspeito de querer dar um novo golpe, mas dessa vez contra os Médici. Inclusive ele foi torturado, foi preso e foi condenado à prisão na sua própria casa, né? Inclusive foi nesse momento que ele escreveu seus dois principais livros, que é O Príncipe e Os Discursos, tá bom? Eu acredito que a maioria das pessoas leu O Príncipe e infelizmente não leu Os Discursos, o que pode ensejar inclusive interpretações incorretas ou insuficientes sobre a obra de Maquiavel, tá bom? Então vamos lá. O Príncipe, a principal obra de Maquiavel. O que a gente tem para falar sobre ele? Pessoal, no primeiro momento é importante que vocês saibam que essa obra ela enseja diversas interpretações, né? Tem duas principais correntes, inclusive, uma defendendo, uma dizendo que Maquiavel ele estava com a obra e que ele, em sua história, defenderia o absolutismo, tá bom? E uma outra corrente, que é a que eu adoto, que eu acho que é a mais correta, é aquela que entende que, na verdade, ele é muito inteligente demais para estar defendendo a monarquia e ele faz uma crítica muito sutil, né, muito inteligente para sua época, à monarquia. Porque quando a gente vai estudar a sua segunda obra, Os Discursos, a gente vê que ele, de certa forma, em algumas passagens, ele deixa nas entrelinhas de que ele defenderia a república e não a monarquia. Tá bom? Professor, por que isso? Vamos lá então, eu vou explicar cada uma dessas obras por cima, né, porque a gente tem pouco tempo, e vocês talvez possam adotar a minha corrente ou são livres para discordarem de mim. Aí é uma posição de vocês. Então vamos lá. O que a gente tem para falar sobre O Príncipe? Pessoal, no livro O Príncipe, né, é importante que vocês saibam que essa é uma obra de publicação póstuma, ele não publicou isso em vida, ele fazia o quê? Ele emulava, ele descrevia como era o estilo de vida naquela época, né? E, de certa forma, todos os príncipes, todos os reis, eles tinham seus conselheiros, né? Que ficavam sempre, obviamente, bajulando em troca do cargo. Mas Maquiavel ele não queria fazer isso, ele queria mostrar que com a experiência que ele tinha na política, ele poderia dar conselhos muito melhores para o príncipe. Então a ideia dele aqui é falar assim, olha, se você quer ser um príncipe, se você quer ser um monarca, que seja. Mas saiba como fazer isso. Porque se você não souber fazer, você vai perder o seu poder. Tá bom? Então a ideia do príncipe é relatar, primeiro, como era o estilo de vida nessa época e trazer, de certa forma, aconselhamentos ao príncipe, ao rei, de como governar. Tá bom? De como governar. Dito isso, ele vai tentar trazer, tentar explicar a partir da sua experiência, que assim, existem, né, dois tipos de principados. Principados velhos, que são aqueles herdados, ou seja, eu herdo todo um território do meu pai, que meu pai conquistou, por exemplo, principados velhos, mas também há os principados novos, os novos territórios. São aqueles que são conquistados por mim. E como que um príncipe ele conquista? Ele vai dizer, para o príncipe conquistar, né, um novo território, ele vai fazer isso ou em virtude da fortuna, ou em virtude das suas virtudes, tá bom? Então ele vai fazer isso em virtude da fortuna, ou em virtude
das suas virtudes, em razão das virtudes que ele emula, que ele passa para as pessoas. De certa forma aqui, pessoal, quando ele fala desse principado novo, que você tem que conquistar mediante virtude ou mediante fortuna, ele está falando de quem? Dos Médici, ou dos Medici, que acabaram de chegar ao poder, que acabaram de anexar aquele território a eles. Né? Então aqui, ele está falando para quem? Para quem é o príncipe dele naquele momento. E ele fala assim, para você conquistar a gente, você tem que agir ou de forma virtuosa ou de forma afortunada. Então aqui ele faz um conselho diretamente para o príncipe. E o que vem a ser para Maquiavel é virtude. Virtude para ele, pessoal, está ligada com aqui a virtude cristã. Então para ele, o príncipe, para conquistar, ele precisaria parecer virtuoso. Ou seja, ele tinha que parecer para as pessoas que ele guardava as características de um homem cristão. Ele tinha que parecer que ele emulava bondade, caridade, altruísmo, tudo aquilo que o cristianismo prega. Tá bom? Então, para conquistar, eu precisava da virtude. Então, ele me conquistaria, ou ele conquistaria o nosso território, o nosso povo, porque ele aparentaria ser alguém bom. Ele pareceria ser alguém virtuoso, né, dotado das virtudes cristãs. Entretanto, pessoal, ele fala assim, ó, tudo bem, para conquistar, até que você pode, né, fazer isso por intermédio da virtude. Mas as pessoas não respeitam a virtude. Ou seja, eu te conquisto pela virtude, mas eu não mantenho esse território somente com a virtude. Tá bom? Por quê? Para que eu mantenha esse território, para que eu faça com que as pessoas me obedeçam, eu preciso impor nelas o medo. Tá? Porque para que aquelas pessoas não se rebelem, não se revoltem contra mim, eu preciso de coerção, de força sobre elas. E a força que eu vou me utilizar aqui no caso é o medo. É por isso, inclusive, que ele fala que é melhor ser temido do que ser amado. Porque se eu for amado, eles podem se revoltar contra mim, eles não terão medo de se revoltar. Mas se eu for temido por eles, se eu optar por ser temido, eu sei que eles não vão se rebelar contra mim. Tá bom? Então eu posso conquistar pela virtude, mas eu não vou manter pela virtude cristã. Eu tenho que impor força, eu tenho que impor coerção sobre essas pessoas. E isso eu vou fazer com o auxílio do medo. Tá bom? Um exemplo aqui dessa força, dessa coerção com o auxílio do medo, pessoal, é o próprio direito penal. Vai fazer isso sob pena de sanção. Disse não é ele relatando a experiência que ele teve. Né? Silenciaram o Maquiavel como? Com tortura e prisão. Né? Então, ele está relatando basicamente uma experiência que ele teve. E outra coisa muito interessante, pessoal, aqui, é que você vê que ele separa a política da moral cristã. Tá bom? Ele distingue política de moral cristã. Ele fala assim, ó, essa ideia de que o rei ele é uma pessoa virtuosa, boa, escolhida por Deus é falsa. Eu convivi com essas pessoas. Eu, durante 14 anos, lidei com a política. Eu sei que essas pessoas, por exemplo, são podres. Não tem essa de pessoa virtuosa escolhida por Deus. É tudo jogo de poder. Tá? Então, com isso, ele distingue, ele separa a política da moral cristã. Não tem essa de querer ser bom para manter um principado, para manter um território. Não precisa disso. Você tem que saber como agir politicamente, agir racionalmente. Ser bonzinho, de acordo com a ordem cristã, não vai te garantir nada. Muito pelo contrário, vai facilitar que se rebelem contra você. É inclusive o que aconteceu com o governo anterior, né? Porque eles não, em tese, eram bonzinhos, pela leitura de Maquiavel, houve uma rebelião contra eles e tiraram do poder. Tá bom? Então aqui a ideia dele é separar a política da igreja. Tentar laicizar o Estado. Tentar falar assim, olha, a igreja não pode interferir no Estado. Essas questões políticas não podem ter nada a ver com a religião. Ao lado da virtude, nós temos também, como eu disse para vocês, a fortuna. A fortuna aqui, pessoal, não é fortuna de dinheiro, como a gente fala, o fulano tem uma fortuna, né, muito rico. Não. Fortuna aqui quer dizer sorte, tá bom? A fortuna aqui para ele significa sorte. Então, quer dizer, eu posso conquistar por sorte. Alguma coisa aconteceu que eu tive sorte de ganhar ou de me dar bem numa batalha, por exemplo. Tá bom?
Então eu posso, ou por ser bom, conquistar, ou por sorte do destino, conquistar. Só que ele fala que apesar da sorte, né, ter esse componente de inesperabilidade, você não sabe o que vai acontecer, se vai acontecer, ele fala que um bom príncipe, ele tem que saber domar essas situações. Um bom príncipe, ele, diante de uma situação difícil, ele tem que agir e controlar a situação ao seu favor. Um bom príncipe não é aquele que fica parado e jogando a responsabilidade para outras pessoas. Um bom príncipe é aquele que fala, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tá? O bom príncipe ele tem que, diante das situações adversas, tomar uma postura, tomar as rédeas e fazer algo para controlar tudo isso. Tá bom? Ele precisa agir diante dessas situações. Tudo bem? Tá bom. Então aqui a gente vê nesse primeiro momento que ele está relatando, ó, o príncipe tem que fazer isso, ele tem que parecer ser bom, mas não vai adiantar ser só bom, ele tem que, de certa forma, incutir o medo nas pessoas, o direito penal é a melhor forma para fazer isso. Ele pode também ter sorte para manter esse principado, para conquistar esse principado, mas não é só sorte do destino, ele tem que aprender a domar essa sorte. Ele vê uma situação adversa, ele tem que aprender a trazer aquilo para benefício dele. Fazer aquilo se tornar algo bom para ele. Para com que ele ganhe mais confiança, por exemplo, da população. Vamos imaginar de certa forma, pessoal, fazer um paralelo aqui com a situação agora do Covid. Um governante que simplesmente joga a responsabilidade para os outros e se mantém inerte, ele não está agindo de forma virtuosa, não está agindo de forma afortunada, ele não está sabendo domar a situação a seu favor. Agora aqueles que, por exemplo, alguns governadores que se manifestaram, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, fecha, compra respirador, blá blá blá, e mostra uma postura ativa de como solucionar esse problema, eles estão ganhando crédito perante uma boa parte da população. O que eles estão fazendo? Eles estão sabendo domar as situações adversas para conquistar o povo. Tudo bem? Porque a população ela não quer alguém que seja medroso ou que seja inerte, ela quer alguém que haja. Então aqui é importante que esse príncipe faça alguma coisa, porque se ele ficar parado, deixando para outros, ocupando outros, ele não sabe domar a própria sorte. E o que vai acontecer com ele? Se ele não sabe domar a própria sorte, a situação final de tudo isso, a resolução é a perda do seu território, a perda do seu poder. Tá bom? Então é basicamente essa ideia que ele traz aqui dentro de O Príncipe. Que o príncipe ele tem que agir dessa forma. Ele traz conselhos de como o príncipe deve se comportar. Porque a principal missão de um príncipe, para ele, é manter o seu território. Tá bom? O príncipe tem como função principal manter a estrutura do seu território. Não perder, não deixar aquilo que foi conquistado se desfazer. Então é isso que ele fala em Um Príncipe. Tá bom? Ele traz conselhos de como o monarca deve agir. Então quem lê só O Príncipe vai pensar, esse cara é absolutista. Esse cara, ele defende o poder do rei. Esse cara, ele defende a monarquia. Como que ele estava numa república, trabalhou numa república, foi torturado, preso durante uma monarquia e ainda vai defender a monarquia. Tudo isso é para voltar ao poder, para voltar a ter prestígio político. Muitas pessoas defendem isso, de certa forma, porque pararam a leitura aqui em O Príncipe. O problema, pessoal, é que os escritos de Maquiavel, eles não se encerram em Um Príncipe. Ele tem um outro livro muito importante, né, que chama Os Discursos, que ele fez depois de O Príncipe. E que é importante que vocês saibam sobre esse livro, né, Os Discursos de Maquiavel. Primeiro, vamos lá retomar. Ele, primeiro, afasta a política da moral cristã. Ele fala, olha, ser bom não significa que você vai ser um bom rei e vai manter o território. Essa ideia não existe. Tá bom? E o que ele vai falar? Ele fala assim, olha, essa ideia, na verdade, de ter que ser bom para manter o território, isso é uma ideia que a igreja impõe. Por quê? Porque a igreja está se mantendo no poder. Entra de dinastia, sai de dinastia, muda os governantes, mudam os príncipes, trocam os governantes, inclusive família, golpe, guerra. Mas quem nunca perdeu o trono nesse período? Para quem todo mundo até hoje abaixou a cabeça? Para quem todo rei tem respeito? A igreja. Então ele fala assim, olha, na verdade, vocês estão aí se digladiando, mas quem está no poder e se consolida no poder e não está nem movendo um pauzinho, não está nem se matando para isso, é o clero.
E o clero ele faz isso como? Ele detém o monopólio da educação. Ele detém, então, o poder de toda a ideologia que vai estruturar o Estado. Ele diz como as pessoas devem pensar e se comportar. Tá bom? E é por isso que a moral cristã faz você acreditar que você tem que ser um bom cristão para ser um bom príncipe e manter a estrutura do seu Estado. Só que quando você for lidar com a realidade, você vai ver que isso é falso. Que o bom príncipe é aquele que sabe como agir e quando agir. Não é aquele que é bom perante Deus. Então aqui ele afasta a moral cristã, né, e traz uma moral consequencialista. O que é uma moral consequencialista? A moral consequencialista, ela quer dizer que é uma moral que está guiada pela consequência das suas ações. Se você sabe domar os infortúnios, né, do destino e transformar isso para o seu benefício, suas ações vão guiar você para ser um bom príncipe. Se você consegue incutir o medo nas pessoas, suas ações vão guiar você para ser temido. E com isso não vai ser alvo de rebeliões, de golpes. Então aqui o poder do príncipe se consolida em razão das suas atitudes políticas, não em razão da moral cristã que ele emula, que ele transparece. Tá bom, pessoal? Inclusive, é interessante a gente falar que no livro dele, e é esse que eu acho o ponto crucial assim na obra de Maquiavel, que mostra então quando ele de fato estava sendo irônico em O Príncipe, para agora mostrar suas asinhas, né, que ele fala assim em Os Discursos. Há duas formas de governo, república e principado, que é a monarquia, que é o absolutismo. E a gente tem que escolher se a gente vai viver numa república ou se a gente vai ser escravo. Ou seja, se você quer ser livre de verdade, como prega então o Renascimento, você tem que viver numa república. Porque se você aceita viver num principado, se você aceita uma monarquia te dominando, você é um escravo, você não é livre de verdade. Porque você está sujeito aos poderes, aos mandos e desmandos do príncipe. Tá bom? Então você não é livre, você é um escravo. Então é por isso que eu acredito, e há uma corrente interpretacionista desse filósofo de Maquiavel, dizendo que, olha, na verdade ele faz aquilo como uma recomendação, mas é meio que jogando na cara, olha, vocês querem viver num lugar que o poder dele é oriundo de te dar medo, de dominar você pelo medo, ele quer controlar você por um direito penal. Ele, na verdade, o príncipe, quando está dando esses conselhos para o príncipe, para o rei, ele está expondo para a sociedade como é que o rei faz, o que é que o rei tem que fazer. E falar, gente, vocês querem isso para a vida de vocês? Vocês querem alguém que para manter todo o poder, ele fica pondo medo em vocês, ele fica ameaçando vocês, ele vai lá pode te torturar, te esquartejar em praça pública, te enforcar. É essa forma que ele vai te controlar. É isso que vocês querem? Isso que vocês acham que é ser livre? Então, na verdade, o que nos aparenta, para quem adota essa segunda corrente, é que ele, em O Príncipe, está trazendo uma exposição de como essas coisas acontecem, para depois, aqui em Os Discursos, de uma forma sutil, trazer as críticas dele ao Principado, né? E a defesa dele à República, que era contrário ao governo que vigia lá na Itália, onde ele morava. Outra observação interessante, pessoal, que o Maquiavel faz, ele faz uma crítica muito dura, então, à igreja, porque ele fala que ela tem um monopólio, que ela se finge de boa e emular virtudes, mas é para ela se consolidar no poder. Tanto é que pouco tempo depois, Martinho Lutero vai iniciar a Reforma Protestante. Também ele faz uma crítica à sociedade. Ele fala que a sociedade ela acaba se dividindo, naquela época, entre ricos versus pobres. É como se houvesse um conflito aqui entre essas duas classes. E ele diz que os ricos eles são altamente gananciosos, eles querem uma alta concentração de poder contra os pobres que eles querem tirar tudo deles. E que aí eles não sobra praticamente nada. Tá bom? Então, de certa forma, ele traz uma crítica aos ricos, principalmente, se não me engano, aos banqueiros. Ele traz uma crítica ao clero e ao rei. Então, as principais estruturas daquele Estado moderno é o que ele vai trazer de crítica aqui nas suas duas obras. Só que, na minha opinião, pouca gente conseguiu compreender essa crítica. É interessante até, para quem tiver curiosidade em ler, vocês saberem
que Médici, ou como a gente deve pronunciar Medici, que é quem estava no poder, em italiano significa médico. E quando ele vai falar da situação lá em O Príncipe e fazer analogias para explicar o que ele está falando, ele sempre usa termos, por exemplo, a ferida, o corte, a incisão, termos assim que são um pouco, tem uma conotação um pouco médica. Então você percebe que de forma sutil ele tenta cutucar, ele tenta provocar os Médici. Só que eu acho que nisso, pelo menos na minha visão, pouca gente conseguiu compreender essa crítica, porque poucos sabem dessa historiografia por detrás da vida de Maquiavel. Ou vai ler O Príncipe só e acha que é só isso, e não é, porque ele continua a crítica, e outros nem fazem essa leitura historiográfica dele, que é muito importante a gente fazer pelas razões que eu expus. Porque entendendo que ele estava com cargo, foi tirado por um golpe, saiu a república, voltou à monarquia, ele faz as críticas a isso. Foi torturado, foi preso durante essa monarquia. Não tem como ele ser favorável a isso. Tá bom? Então aqui, pessoal, a gente vê nesse contexto do Renascimento uma valorização da razão. Tá? Uma razão aqui afastando do fundamento de Deus, entrando para o fundamento do homem. Aqui Maquiavel, então, ele afasta a moral cristã e traz uma moral consequencialista. O homem, com a sua razão, né, ele vai compreender qual é a melhor saída para lidar com as consequências dos seus atos. Tudo bem? Além disso, pessoal, o que mais estava acontecendo na Idade Moderna? A Idade Moderna, pessoal, também começou aqui a ascensão do capitalismo, que é algo que a gente vive hoje, no regime o sistema de produção vigente hoje. E como é que isso começou a estruturar? Se vocês devem saber, né, a formação dos burgos em torno dos feudos, que as pessoas começavam a vender e a comercializar. Só que o que acontece? Nesse momento em que havia esse sistema feudal, os burgos eles não tinham muita influência comercial, ou não tinham a influência comercial que eles desejavam. Por quê? Porque eram ali pequenas localidades. Né? Você tinha um poder circunscrito àquele feudo. Não ia muito além disso. Então, no primeiro momento, os burgueses eles encamparam a tese do absolutismo. E aí que a gente entra no segundo ponto da aula de hoje, o absolutismo. Então, no primeiro momento, o burguês ele desejava um Estado absoluto. Por quê? Porque você tirava essa descentralização, né, os pequenos feudos, e centralizava tudo na mão do rei. Era o rei aqui, governando tudo isso, trazendo regras para tudo isso, que possibilitaria, então, trazer maior negociação e uma maior amplitude de atuação dessas pessoas. Porque ia ter um regramento, por exemplo, das liberdades ou do comércio, para além daquele feudo. Ia ser um regramento para um território maior. Tá? Então, para os burgueses, no primeiro momento, o absolutismo ele se mostrou como algo bom. Porque ia ter um regramento para um lugar maior, para uma extensão maior. Eu ia ter uma tranquilidade para fazer trocas comerciais muito maior. Em outras esferas, né? Em outros âmbitos, em outras regiões. Que eu ia saber que lá as coisas iam atuar da mesma forma que aqui, por exemplo. Então, para eles, é muito bom o absolutismo no primeiro momento. Por isso que há essa defesa do absolutismo. Tá bom? Entretanto, pessoal, como vocês já sabem, o absolutismo ele foi bom até um dado momento. Essa centralização do poder dos senhores feudais na mão de um monarca, na mão de um rei, começou a encontrar vários problemas. Primeiro, a questão dos privilégios da nobreza. Segundo, um rei despótico, né, que não pensava no bem de todos, mas só no bem de si. E em razão disso, né, desses inúmeros privilégios, dessa ausência de uma proteção mínima, as pessoas, e os burgueses, na verdade, né, eles começaram a encampar uma tese contra o absolutismo. Né? Aí começa a surgir então uma ideia anti-absolutista. Por quê? Agora o rei ele não está mais me ajudando, ele está me atrapalhando. Tá? O absolutismo está dando muito privilégio para uma classe nobre que não faz nada, que não produz nada, que não é mão de obra interessante para o capitalismo que está surgindo. Está ali parado só sugando. E temos um rei que, em vez de governar pensando no melhor para todos, ele só pensa no melhor para si. Né? E são essas pessoas que têm um status social, que têm propriedades. Eu aqui não tenho muita coisa, e eu quero ter, porque eu trabalho para isso. Né?
Inclusive aqui surge também o momento lá da Contra-Reforma, né, que eu falei para vocês, a moral protestante começa a se propagar, e essa moral protestante defende o trabalho, defende de certa forma aqui uma ideia já de acumulação de bens, que tem muita ligação com o capitalismo, né, que está surgindo nesse momento. Então o que a gente começa a perceber? Essas relações existentes nesse primeiro momento, aliás, nesse último momento do absolutismo, essas relações existentes nesse último momento do absolutismo, ela colide, ela se choca com a função dos agrupamentos sociais. Tá? Então, a gente tem aqui uma relação de produção do absolutismo, essa ideia do rei concentrando tudo nas mãos dele, governando tudo e decidindo como ele quer, isso está indo contra a função da sociedade. A função pela qual a gente se une, né, em agrupamentos sociais. Isso impede a evolução, o desenvolvimento humano. E isso é muito importante, por quê, pessoal? Sempre vai acontecer um movimento de ruptura revolucionária, ou seja, vai acontecer uma mudança muito brusca, ou tá para acontecer uma mudança muito brusca nas relações de produção daquela sociedade. E relação de produção aqui não é só relação de produção de bens, mas é produção de tudo, né? Estruturação da política, do direito, tudo. Quando essas relações de produção, elas começam a colidir com a finalidade dos agrupamentos sociais. Ou seja, quando essas relações de produção, elas impedem o desenvolvimento das forças produtivas, né? As pessoas, elas querem se desenvolver, a sociedade quer desenvolver, quer evoluir, mas essa evolução ela vai ser barrada pela relação de produção que você está vivenciando. Então a relação de produção ali vivida no momento do absolutismo, ela barrava a evolução do liberalismo. Ela impedia as liberdades individuais, a liberdade, né, a igualdade, tanto defendida pelos liberais. Então quando você vê um choque entre essas relações de produção, essas relações de estruturação de um Estado, com a finalidade do agrupamento social, então o agrupamento social é para desenvolver as pessoas. Se o lugar que eu estou vivendo, a situação que eu estou vivendo, não está favorecendo a evolução, não está favorecendo a evolução dessas pessoas, e a evolução da sociedade, o desenvolvimento da sociedade, vai haver uma ruptura, vai haver uma mudança drástica. Então o que vai acontecer aqui? Vai surgir esse movimento anti-absolutista, tá? Tudo junto, anti-absolutista. Por quê? Porque eles não desejam mais o absolutismo. O absolutismo, né, esse poder centralizado na figura do rei, ele não reflete os direitos, os princípios idealizados e defendidos por essa nova moral, por esse novo pensamento e por essa nova forma de produção, por essa nova relação de produção que é o capitalismo. Tá bom? Então aqui no final da Idade Moderna a gente vai verificar essa necessidade de uma ruptura revolucionária. A gente vai precisar fazer alguma coisa para romper com o absolutismo e instaurar uma ordem liberal. Porque se isso não acontecer, a sociedade não ia evoluir. Tá? A sociedade não conseguiria evoluir sem essa ruptura necessária. Então percebam, pessoal, sempre que houver esse choque, a sociedade não vai conseguir desenvolver com essas relações de produção, a ruptura ela vai ser necessária, uma revolução vai ser precisa. Por isso que a gente teve a Revolução Liberal na Inglaterra, a Revolução Francesa, por isso que a gente teve a independência americana, as revoluções que existiram, todas essas revoluções para romper com aquele padrão absolutista e instaurar então uma ordem liberal. Porque só com essa nova ordem liberal é que as pessoas e a sociedade conseguiria se desenvolver. A gente precisava de uma nova relação de produção para a evolução da sociedade. É por isso que algumas pessoas falam, né, e defendem que o capitalismo também uma hora ele vai ser superado. Por quê? Porque uma hora vai chegar que a função dos agrupamentos sociais, né, o nosso desenvolvimento, ele será impedido pelas relações do capitalismo. Por exemplo, os ecossocialistas, para vocês terem uma noção, vão falar assim, olha, o capitalismo ele adotou agora uma forma predatória e a gente vai chegar no colapso, né, ambiental, e a gente vai ter que escolher entre ou mudar e abandonar o capitalismo e começar uma outra forma de relação de produção, ou a gente vai entrar no colapso de novo. Para vocês terem uma ideia de mais ou menos como funciona essa ruptura. Então sempre que houver essa colisão entre desenvolvimento da sociedade, mas uma relação de produção, uma relação de estrutura, que impede o desenvolvimento, que não está deixando as coisas se desenvolverem bem mais,
A sociedade vai entrar em conflito com isso e vai ser necessária uma revolução para superar. Tá? É preciso desse choque, é preciso desse embate, é preciso desse momento crítico, tá? E embativo. Então, voltando aqui, a gente precisava de uma nova ordem que pudesse, então, dar vazão a essas relações de produção que estavam se estruturando com o capitalismo. Então, uma ordem que fosse e defendesse os direitos individuais, né, o individualismo, a propriedade privada, a liberdade e a igualdade formal. Tudo bem? Então era isso que eles queriam e precisavam na época. Então eles precisavam de uma nova forma, de pensar uma nova forma de produção. É por isso que vão surgir aqui os principais teóricos liberais começam a surgir nesse momento. Tá bom? Então a gente precisa começar a criar aqui um sistema que permitisse essa reprodução e produção dessas novas relações que estavam se estabelecendo. Então os teóricos dessa época, eles começaram a pensar como organizar, como sistematizar uma nova, né, sociedade. Como a gente vai fazer depois que abandonar a monarquia para nos organizar? Tá? Então por isso que aqui começam a surgir os primeiros liberais, tá bom? Pensando em como estruturar a sociedade após o abandono da monarquia. Tá bom? E para isso esses liberais eles vão estruturar toda a sua teoria com base em três, né, grandes valores, ou quatro, que é o individualismo, a propriedade privada e a liberdade e a igualdade formal, né? Igualdade perante a lei. Dito isso, pessoal, a gente vai analisar aqui como principal expoente dessa fase o filósofo que vivenciou esse período, obviamente, que é o Thomas More, tá bom? Thomas More, ele estava na Inglaterra nesse período em que as coisas começaram a acontecer. Ele vivenciou essa fase da revolução dentro da Inglaterra. Então o que aconteceu? Thomas More, né? Daí tem várias formas que eu encontro, Thomas Morus em latim, Thomas More em inglês, ou Thomas Moro, né? São várias as formas que a gente tem aqui. Ele vai trazer aqui um contexto social da Inglaterra. E o que ele vai falar sobre essa realidade da Inglaterra em si? Ele vai falar assim, olha, o que estava acontecendo na minha sociedade? A gente tinha um rei, né, quando eu olho para o executivo, que governava da forma que ele queria. Né? O rei, ele não estava pensando mais no bem de todos, no bem comum. Então ele traz uma crítica ao rei. Ele fala, ao lado do rei, como se só o rei já não fosse ruim o suficiente, a gente tem uma classe de parasitas, que são os nobres, que não fazem nada, não trabalham, não produzem, e estão ali sugando o dinheiro da população, sem nenhuma contraprestação. Tá bom? Além disso, a gente estaria vivenciando aqui, dentro do quê? Do judiciário. Uma burocracia muito grande e a utilização de palavras rebuscadas, termos em latim, o que dificultava a população pobre de entender o que estava acontecendo. Então pensem, se hoje já tem gente que é analfabeta, mesmo com toda a nossa organização social, imaginem lá em 1400, 1500, quanta população não era analfabeta. Aí vocês imaginem isso dentro da Inglaterra, que estava vivendo um período de transição do campo, que era onde estava a maioria dos analfabetos, para a cidade. E além de ter analfabeto, eles escreviam em latim, nem em inglês era, tinha coisa que era em latim. Então isso dificultava até para quem era alfabetizado compreender o que estava acontecendo no judiciário. E ele traz uma crítica a isso. Então ele critica o executivo, digamos assim, né, que seria o rei, por pensar somente em si, por ter essa classe parasitária que é a nobreza, as decisões judiciais que ninguém conseguia entender quase, eram poucos os que se faziam entender do que estava acontecendo, e também criticava, de certa forma, as leis da época, porque ele dizia o que, ó, aqui não tem, por exemplo, um texto compilado com todas as leis. O que nós temos são várias leis esparsas, então, inúmeras leis. A Magna Carta, por exemplo, escrita em latim também. Então não basta você saber inglês e escrever em inglês, você tem que saber latim para saber quais são os seus direitos. Quem sabia latim? Quem tinha tempo para se dedicar ao estudo do latim? E quem tinha tempo para isso?
A nobreza. Então, na verdade, a gente tinha aqui um rei, uma produção legislativa que quem sabia quais eram seus direitos e deveres era basicamente a nobreza, né, na sua maioria, e uma população que não sabia nem o que fazer, como fazer, se podia fazer, o que poderia reivindicar, o que poderia postular. Imaginem, hoje a gente já tem dificuldade sobre isso, sendo que a gente tem uma informação muito grande através da internet. Imagina naquela época, quantas pessoas não tinham noção dos seus direitos, dos seus deveres, quantas prisões arbitrárias não aconteciam nesse período. Então ele traz uma crítica a essa realidade. Então as leis, as decisões judiciais, que eram incompreensíveis pela maior parte da população, e ao monarca que decidia como ele queria, de forma egoísta, e privilegiando uma classe que não servia para nada. Tá bom? Além disso, pessoal, ele vivencia também aqui um período muito complicado na Inglaterra, que é um período em que houve uma explosão de crimes e violência urbana. E todo mundo querendo entender por que na Inglaterra, naquele momento, houve uma explosão de violência urbana. Ele vai tentar explicar isso. Ele vai falar o quê? O que estava acontecendo na Inglaterra para acontecer essa explosão da violência? Ele vai dizer assim, o que estava acontecendo? No primeiro momento, a Inglaterra estava vivenciando uma fase muito próspera, que era a produção de tecidos, né, a produção de lã. E ela vendia muitos tecidos nessa época. Tá bom? Ela era a principal exportadora de lã, inclusive, né, de tecidos, nesse período. E só que o que começa a acontecer? Nesse período, os reis eles começam, de certa forma, a tirar os camponeses das suas terras e atribuir essas terras aos produtores de lã. Então o camponês que tinha na sua terra, que morava lá na zona rural, né, tinha sua casa, tinha sua hortinha, vivia daquilo. Ele perdia a sua propriedade, o monarca vinha, retirava ele da sua propriedade e dava essa propriedade a quem? Ao produtor de lã. Então aquela pessoa que já tinha, né, uma certa influência política e bastante dinheiro, começava a aumentar o seu patrimônio. E esse cara que tinha uma família, que era produtor de lã, que vivia esse cara que tinha uma família que era produtor rural, que não sabia fazer nada. Tipo, ele sabia plantar, ele sabia cuidar de bicho, ele ia para a zona urbana, ele não se encaixava lá, ele não sabia mexer naquelas coisas. Então o que ele fala? Em razão dessa atitude do Estado de tirar a propriedade de uns para dar para outros, concentrando o poder e a propriedade na mão de alguns, essas pessoas que perderam a propriedade, elas vão para a zona rural, para a zona urbana, alguma delas, e não encontrando colocação no mercado, elas vão cometer crime para sobreviver. Elas vão precisar furtar para sobreviver. Então ele traz aqui uma análise interessante, que ele fala, o problema então da criminalidade aqui na Inglaterra, ela está ligada com a desigualdade e a concentração da propriedade nas mãos de poucas pessoas. O rei está dando demais para os produtores de lã e de menos, e tirando de quem não produz lã. E o que ele aponta com isso? Ele aponta, pessoal, que há uma valorização da mercadoria lã em razão das pessoas. Para o Estado e para esse governo vigente, é muito mais interessante lã do que o bem-estar da sua população. A economia, então, está sobre as pessoas. E em razão disso, né, a gente tem um colapso, que é essa violência urbana exacerbada que a Inglaterra estava vivendo nesse período. E o que Thomas More propõe para isso? Pessoal, aqui, Thomas More ele vai descrever essa realidade no livro dele, né, que chama A Utopia, que vocês devem conhecer. Em A Utopia, ele descreve uma ilha, né, a Ilha de Utopia, onde ela é composta por 54 cidades, em que não há propriedade privada, né, é um sistema comunal. Cada cidade é responsável pela produção de um determinado item e as pessoas trocam os itens entre si. Elas compreendem que todas as mercadorias, todos os bens são importantes, não há um mais valioso que o outro, então já rompe com aquela ideia de que lã vale mais do que as outras coisas. Não há propriedade privada, tudo seria do Estado, então ninguém ia concentrar mais ou menos para ele.
Os governantes, eles seriam eleitos pelo sufrágio universal, ou seja, todo mundo votando para escolher quem ia governar. E para evitar que o governante seja egoísta, a gente votaria em um conselho. Então seriam várias pessoas, eu votaria numa chapa. Então seriam lá, por exemplo, 3 pessoas para governar, porque daí o poder não concentrava em uma delas apenas. O poder se diluía em todas. Então não ia ser algo egoísta para uma só. Além disso, né, para combater aquela ideia de um judiciário, de um legislativo burocrata, dificultoso, todas as pessoas elas tinham que necessariamente saber seus direitos e deveres. Peraí. Gabriel, travou em que parte? Onde você quer que eu volte? Gabriel, ah, tá. Então ele é contra a propriedade privada, ele defende que tudo aqui não vai ficar nada em nome, em titularidade das pessoas, e propõe um sistema comunal, né? Que as pessoas elas têm uma relação com a terra, produzem, mas aquela terra, aquela área não pertence a elas, tá? É tudo de todo mundo, de certa forma. E daí cada um produz uma coisa, uma mercadoria diferente e trocam, para que não haja uma valorização. Então eu produzo arroz, né? A minha cidade produz arroz, a sua feijão. A gente sabe que os nossos são importantes iguais, não vai ser o meu mais importante que o seu. É necessária essa troca. E daí aqui todos os cidadãos eles conhecem seus direitos e deveres para que possam postular pela sua aplicação, possam defender seus direitos, tá bom? Possam exigir seus direitos. Então todo mundo aqui sabe todos os seus direitos. Ele de certa forma que também defende a liberdade de culto, né? Na obra dele. Cada um escolhe o que quer acreditar, né? Liberdade de credo. Então aqui de certa forma ele traz uma crítica propondo, ó, contra a propriedade privada, né? A gente tem sistema comunal que tudo é de todo mundo, feito por troca. Contra essa supervalorização de uma mercadoria só, a gente vai ter a distribuição de várias mercadorias, cada um produz uma coisa, nessas 54 cidades. Contra esse desconhecimento dos nossos direitos, todo mundo tem que saber seus direitos. Contra um monarca despótico, egoísta, vão ter 3 pessoas ali eleitas por nós, para governar para nós. Com isso, então, a gente encerra essa ideia aqui do absolutismo, né? E eu mostrei para vocês desde a ascensão do absolutismo, falei que era importante para a burguesia, mas depois isso fica ruim para ela e impede o desenvolvimento desse novo sistema que estava surgindo, do capitalismo, do liberalismo. Então é preciso romper com isso. Tomás Moro traz uma crítica à sociedade que estava vivenciando naquele tempo. Tudo bem? E agora a gente passa para um outro aspecto muito importante, pessoal, que dos aspectos que vão tomar mais tempo, esse é o último da aula de hoje, que é o aspecto do conhecimento, né? A filosofia geral, ela se preocupa muito com essa ideia do conhecimento, como se estrutura o conhecimento. E na idade moderna, a gente tem uma ruptura muito importante. Por quê? Se vocês forem parar para pensar e lembrar do que eu falei até agora de filosofia, vocês vão se recordar que eu falei de Aristóteles, eu falei de Platão, Agostinho e Tomás de Aquino. Nesses, vamos pegar, né, os que não falam de Deus, vamos pensar nos 2 primeiros, Aristóteles e Platão. Como que para eles eu ia conhecer as coisas? Eu ia olhar na coisa em si, né? Eu ia buscar ou a essência dela no mundo externo, no mundo das ideias, mas a essência da coisa, ou para Aristóteles, eu ia estudar a coisa. O que eu quero dizer com isso? O conhecimento, até a Idade Média, ele era estruturado no objeto. A coisa teria as suas contingências, as suas características, e eu só ia descrever, eu só ia compreender. Tá bom? Então, de certa forma, qualquer pessoa que fosse descrever aquele objeto, descreveria da mesma forma. Por quê? Porque é a mesma coisa que está sendo analisada. Tá bom? Inclusive a gente chama esse primeiro momento, né, que eu disse para vocês, do paradigma do objeto. Porque o conhecimento ele é todo estruturado em torno do objeto, das coisas. São as coisas que me dizem o que elas são. Aqui na modernidade há uma ruptura muito importante, por quê? Aqui não é mais o objeto o centro do conhecimento, não é mais o objeto o centro da investigação. Com o Renascimento e principalmente com o Iluminismo, o centro do conhecimento agora é o homem, é o sujeito. Então a gente abandona aquele paradigma do objeto e inicia um novo paradigma do conhecimento, que é o paradigma do sujeito.
O que importa agora e o que vai ter em consideração é o sujeito que analisa. Tá? Eu conheço esse objeto, eu estudo esse objeto e eu compreendo esse objeto porque eu sou um sujeito que vai me debruçar. E eu vou ter as minhas conclusões pelas minhas sensações, né? Ou então pela minha razão. Mas é assim que eu conheço o objeto. Eu desvendo o objeto. Não é o objeto que vai me dizer alguma coisa. Não é algo que está dentro do objeto, é algo que está dentro da minha mente. Ou algo que está ligado com as minhas sensações. Tá bom? Então aqui inaugura-se o paradigma do sujeito. O sujeito está no centro do conhecimento. E como que isso vai acontecer? Isso acontece, pessoal, em razão de duas principais correntes filosóficas. Nós temos aqui os racionalistas e os empiristas. Tá bom? Os racionalistas, como o nome já diz, eles vão entender que todo conhecimento ele vai ser atingido pela razão. Tá? O conhecimento ele só é obtido por intermédio da razão. Então, para isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que organizar regras e princípios para ensinar as pessoas a estruturar um raciocínio para interpretar, para conhecer, para aprender. Tá bom? Então aqui, para os racionalistas, eu conheço por intermédio da razão. A minha razão, então, ela precisa ser organizada, metódica. E isso vai acontecer como? Através de criação de princípios, de regras a serem aprendidos por todos. Conhecimento, empiristas, racionalistas. Racionalistas, razão. Eu preciso organizar isso de forma racional, através de um método, para minha razão me guiar ao conhecimento. Tá bom? Isso, pessoal, a gente vê no direito até hoje. Acredito que em IED, por exemplo, vocês aprenderam os princípios do direito, aprenderam regras. Por quê? Porque a gente tem uma tradição que acredita que para alcançar o conhecimento, para interpretar, para entender, a gente tem que se valer de regras e princípios. Isso é uma herança racionalista. Isso é uma herança aqui da modernidade. Tá bom? Inclusive, e não por menos, é que os racionalistas eles eram muito fortes na Europa continental, Alemanha, França, Portugal. E é por isso que nessa Europa continental, né, Alemanha, França, Portugal, por exemplo, há uma força muito grande da lei, do legislativo, né, o que a gente chama de civil law de lei em inglês. Né? Porque isso se estrutura através de leis para serem interpretadas e aplicadas. O direito ele seria conhecido através de uma lei feita pelo legislativo. E essa lei ela vai ser interpretada pelo juiz e aplicada, no caso concreto, pelo juiz, pelos racionalistas, seguindo regras e princípios para a aplicação da lei. Tá bom? Então, para os racionalistas, eu faço a lei, né? O Estado faz a lei, e eu vou aplicar essa lei seguindo regras e princípios, para guiar para a melhor interpretação possível. Isso é o que funda o nosso sistema jurídico hoje, inclusive aqui no Brasil. Isso é o que fala o racionalismo. Do outro lado, pessoal, nós temos os empiristas. O que os empiristas eles pregam? Eles acreditam, né, que o conhecimento ele se estrutura, ele se adquire, né, através das sensações. Então, todo o meu conhecimento ele se funda na minha experiência. Então é através dos meus sentidos, das minhas percepções, é que eu vou absorver as informações e vou aprender, vou adquirir o conhecimento. Tá bom? Então os empiristas acreditam que o conhecimento se dá com os sentidos, com as percepções que eu tenho da realidade das coisas. Os empiristas, eles eram muito fortes dentro da Inglaterra. E essa força deles a gente pode notar também dentro do direito. Por quê? Porque o direito da Inglaterra, assim como o direito dos Estados Unidos, ele é um direito baseado no que a gente chama de common law, né? Ou direito comum. O que é esse common law? Há uma força muito grande das decisões judiciais anteriores, dos precedentes judiciais. Então aqui para os empiristas, dentro do direito,
todo o sistema jurídico ele tinha que se fundar na experiência anterior, nas experiências passadas, ou seja, nas decisões, nas sentenças que já foram julgadas. Tá bom? Então, para os empiristas, o direito ele tinha que se basear nas decisões passadas, nas decisões anteriores. Por isso que na Inglaterra e nos Estados Unidos é muito forte a ideia dos precedentes. Eles respeitam muito os casos anteriores, eles estudam os casos anteriores, para que você vendo como um caso foi julgado, os outros serão igualmente, ou de forma muito similar. Tá bom? Porque para eles o conhecimento ele é possível através da experiência. A experiência eu adquiro, né, através disso que me foi passado, das decisões, aqui no caso do judiciário, das decisões anteriores. Tá bom? Quem foi o grande expoente para essa ruptura dessa forma de pensar e a estruturação então do conhecimento a partir do sujeito e não a partir das coisas? Pessoal, o principal pensador que estruturou dessa forma o conhecimento foi, como vocês já devem conhecer, René Descartes. René Descartes ele era um racionalista, então ele acreditava na razão, tá bom? Então ele defendia que o conhecimento ele vai ser obtido por intermédio da nossa razão. Ele falava assim, ó, todos os homens têm razão e podem aprender e conhecer por intermédio da razão. Se alguém errar, é porque usou a razão de forma errada, né? O erro do conhecimento, o erro do pensamento, decorre do mau uso da razão. Porque a razão, se for bem usada, ela vai me levar, de acordo com Descartes, a um conhecimento universal, tá bom? De acordo com Descartes, vai me levar a um conhecimento universal. Tá bom? E para isso, pessoal, ele organiza e diz que o conhecimento, para ser obtido, ele precisa passar por um método, tá? Porque o método é o que vai garantir maior controle do conhecimento para que ele não seja errado, para que eu use a minha razão do modo correto e obtenha um conhecimento verdadeiro. Olha que método. Ele falando da importância do método para a estruturação do conhecimento. É isso que a gente estava falando em metodologia até agora. Então percebam, ele entende que o método ele guia a razão. Ele vai fazer com que eu consiga estruturar meu pensamento para obter um conhecimento universal. E como é que eu vou estruturar o conhecimento para obter essa verdade, né? Pessoal, prestem atenção porque isso é importante inclusive para metodologia, porque quando vocês forem fazer um artigo científico, é basicamente essas as noções que vocês têm que ter. E eu vou fazendo as relações, vocês vão ver que tem ligação com o que a gente aprendeu em metodologia. Primeiro, ele fala que o conhecimento, ele inicia-se com uma dúvida. Eu preciso duvidar. Eu não posso acreditar em nada sem questionar. Lembra que eu falei para vocês que todo conhecimento, todo artigo científico, toda pesquisa científica, ela precisa de um problema, que é a pergunta? Eu preciso duvidar, eu preciso questionar alguma coisa. Tá bom? E ele fala, a primeira coisa é duvidar, é questionar, é não aceitar o que te é passado sem nenhum questionamento. Tá bom? Porque o senso comum ele erra, os sentidos eles podem errar. Segundo, eu pego isso que eu quero conhecer e vou dividir, e vou parcelar, e vou esmiuçar em pequenas áreas, para estudar cada uma separadamente. O que é esse esmiuçar? São os objetivos da minha pesquisa. Né? Eu vou dividir os pontos que eu preciso estudar para responder o problema. Tá bom? Então eu preciso dividir em pequenos pedaços esse meu problema e obter uma resposta para isso. Para obter uma resposta para isso. Porque é só dividindo em pontos que eu vou me aprofundar nesse ponto, vou me aprofundar nesse ponto e nesse, para daí ter uma noção ampla e profunda do problema. Então, duvido, esmiuço para estudar de forma profunda, né? Parcelo para estudar de forma profunda. Depois que eu faço essa parcela para estudo, eu vou estruturar isso de uma forma lógica, de uma forma coerente. Né? Então, depois de estruturar, estudar tudo isso, eu vou fazer uma revisão do que eu colhi, das informações obtidas, e chegar a uma conclusão, chegar a uma resposta para essa minha dúvida. Pessoal, é assim que a gente pesquisa até hoje, de certa forma. Então percebam a importância de Descartes. Ainda que muitas ideias dele estejam superadas, isso é muito importante para a gente, porque a gente tem que duvidar, a gente tem que dividir esse nosso pensamento científico, né, a nossa pesquisa científica, para analisar cada pedacinho, colher os resultados e fazer as nossas conclusões. É isso que ele defende. E é assim que eu ensinei para vocês, espero que vocês tenham entendido assim.
da forma de fazer pesquisa científica. Tá, professor, mas por que René Descartes ele foi o responsável, né, ou um dos principais responsáveis por essa ruptura com o pensamento antigo? Porque, pessoal, ele traz aquela ideia do ego cogito. Ego cogito. O que é o ego cogito? É o penso, logo existo. Aquela ideia que todo mundo, e aquela frase que todo mundo atribui a Descartes, né? O penso, logo existo. Por quê? Como que ele chegou a essa ideia de penso, logo existo? Foi da seguinte forma, pessoal. Ele falou assim, ó, eu posso questionar toda a minha realidade. Né? Porque quando eu estou dormindo, tudo me parece real. Eu só sei que não é real na hora que eu acordo. Mas como que eu diferencio o sonho de realidade? Quem me garante que nesse momento o que eu estou vivendo, o que eu estou estudando, o que eu estou falando é real? Quem me garante, sei lá, por exemplo, eu não estou numa Matrix, que eu não estou num laboratório científico e tem alguém, né, colocando algo na minha cabeça e fazendo eu imaginar tudo isso que não existe nada? Quem me garante que esse computador que eu estou usando aqui com vocês existe, que essa luz aqui existe, que essa câmera aqui gravando existe? Quem me garante? Quem me garante que isso não é só ilusão? Ué, o Sol não é onda? Tudo não é onda eletromagnética? Não pode ser alguém simulando tudo isso para mim? Como que eu vou ter certeza que vocês aí que estão me ouvindo, ou deveriam estar me ouvindo, existem? O que ele quer falar com isso? Eu não posso acreditar única e exclusivamente nas minhas sensações, nos meus sentidos. Os meus sentidos podem me enganar. Né? Se a gente para ver a história humana, a gente acreditou, agora recentemente, né, de acordo com ele, que o absolutismo é bom, depois vimos que o absolutismo é ruim. Então, olha como a gente se confunde. Olha como a gente acreditava que a moral cristã era boa, agora ela já não é mais tão boa assim. Então, as nossas sensações, elas podem se alterar e elas podem nos enganar. Então eu tenho que duvidar de tudo que decorre da sensação. Então duvidar desse senso comum, das sensações, das experiências sensoriais que eu tenho. Mas você começa a duvidar de tudo, duvido que vocês existem, duvido que isso aqui existe, duvido que a minha casa aqui existe, duvido de tudo, que essas plantas aqui atrás existem. Qual que é a única coisa concreta, certa, que eu posso acreditar? De acordo com ele, a única certeza que a gente tem é a matemática. A matemática é a única coisa que não decorre das sensações. Ela está imune às sensações, porque ela é algo objetivo, que não depende de eu sentir a matemática. Eu calculo e faço. É algo racional que eu faço com o meu cérebro. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? A sensação pode me enganar. Eu sei que eu estou aqui inserido, não sei se essa mesa existe, se essa cadeira existe, se essa roupa existe, se essa gravata existe, né? Se tudo que eu estou usando e que está à minha volta existe. Qual que é a única certeza que eu tenho? Vai, ó. Primeiro, que se eu estou pensando tudo isso, ainda que seja ilusão, eu existo. Eu posso estar lá, dentro de um tubão imenso para me caber, com gente, com máquina controlando o meu cérebro, e eu dormindo lá. Mas, se eu estou pensando em algum lugar, em alguma realidade, eu existo. Ponto. Por isso ele diz, penso, logo existo. Eu posso duvidar de todas as minhas sensações, mas se eu posso pensar, é porque em alguma realidade eu existo. Tá bom? E 2. O único conhecimento possível que não depende de sensação é a matemática. Tá? Então o conhecimento mais racional que a gente tem, mais real que a gente tem, é a matemática, porque tudo ligado com a matemática. Ele escreve, né, seus livros, ele demora para publicar, porque ele vive, por exemplo, a perseguição a quem defendia esse tipo de pensamento. Ele vê Galileu ser morto, então ele não publica o que ele estava escrevendo. Tá bom? Mas ele pensa dessa forma. A única coisa que é certa que eu posso acreditar é na matemática. Tá bom? Por quê? Porque eu sei que 2 mais 2 são 4. Eu tenho certeza disso. Eu consigo provar, ó, 2, né, mais 2, 4. Isso eu consigo provar. Isso eu consigo mostrar pra você. Agora, se eu falar que eu tô com fome, não tem como te provar que eu tô com fome. Se eu falar que essa mesa é marrom, que minha camiseta é branca, não tem como te provar. Eu posso estar te enganando, eu posso ter usado um filtro aqui na minha câmera para te enganar com relação à cor. Eu posso ter mudado a saturação da cor. E você não vai saber. Tá bom? Mas a matemática é objetiva.
Aí ele, entrando no máximo da dúvida, ele fala assim, tá, mas e se há um gênio maligno, né? Se Deus, por exemplo, é um gênio do mal, que ele entra na minha cabeça e faz com que eu ache que 2 mais 2 é 4, mas não é. Ele fala assim, então daí a gente está sendo governado por alguém muito malvado, que está só judiando da gente. Então, de certa forma, por mais que ele busque razão, há um pezinho ali numa crença até um pouco espiritual, né? A gente está sendo governado por um gênio maligno. Mas basicamente a ideia dele é não acredite nas razões porque elas enganam, acredite naquilo que pode ser, que é concreto. Depois ele tenta trazer formas de manipular melhor toda essa ideia, mas essa estruturação dele do ego cogito ela vai ser superada. Tá bom? Mas ela é importante para a gente começar a pensar de outra forma que não estruturação no objeto, mas no sujeito. Então ele já sai de algo fora, traz para a gente. É a gente pensando, eu conheço o objeto ou pela sensação que eu tenho, ou pela minha razão. Tá bom? Então ele estava lá no momento, no ápice da piração, devia estar bem beldão, drogadão, sei lá eu. Começou a falar, não sei se isso existe, será que isso aqui é real, né? Deve ter tomado um chá de cogumelo. E pensava, meu Deus, o que eu estou vendo é real, será que é real, será que não é? E você, a única coisa que eu sei é que eu estou pensando, então eu estou vivo. É isso que ele pensava, basicamente. E a matemática, né, que ele conseguia ver que isso era verdadeiro. Tá bom? Pessoal, de importante é isso. O que tem, só para mencionar rapidamente para vocês, ainda de importante, que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, tá? A filosofia política e a filosofia do direito. Na filosofia política, a gente vai ter uma ruptura, né, com um contrato social, que vai dizer que a sociedade ela é formada por cada pessoa dando a sua parcela de individualidade para formar o Estado, tá bom? Então o contrato social já vem, né? Contrato tem uma ligação já com toda a base do capitalismo, e é uma pessoa, o individualismo, né? Meus direitos individuais, eu cedendo eles para formar a sociedade, o que rompe com a noção anterior que se tinha de formação da sociedade, que a sociedade ela se dava com uma ampliação gradativa dos núcleos familiares, que a sociedade ela começava com um núcleo familiar e aos poucos ia se expandindo. Era isso que se acreditava até então. Com os modernos vem o contrato social, que eles defendem que todo conhecimento, toda a sociedade ela vai se estruturar por intermédio de um contrato celebrado entre o indivíduo que deseja formar e entrar em uma sociedade livremente. Tá bom? Isso a gente vai estudar com mais calma, que é o tema da próxima aula, os contratualistas. E depois a gente tem também aqui a estruturação do justnaturalismo, tá bom? Fundamentando então um direito natural, falando que o homem ele era livre antes do contrato, que a função do Estado é somente declarar todos os direitos que o homem tinha antes de celebrar esse contrato social, e vai defender então a liberdade, principalmente para ter liberdade nos contratos, igualdade formal para acabar com os privilégios da nobreza, e como eu disse para vocês, a propriedade privada, ou seja, tudo que é necessário e essencial para a instituição da nova relação de produção que estava para começar, que era o capitalismo, tá bom? Então essa ideia da filosofia política e da filosofia do direito é tema da próxima aula, que é quando a gente vai falar disso e encerrar a filosofia moderna para entrar na filosofia então contemporânea. Tá bom, pessoal? Com isso então eu encerro a aula de hoje.